Olá, seja muito bem-vindo à quarta aula de introdução ao Novo Testamento. Nessa nossa quarta aula, vamos estudar sobre o mundo econômico do Novo Testamento. Iniciamos a aula informando que o Novo Testamento se desenvolveu em um ambiente dominado pelo Império Romano, com forte estratificação social e economia diversificada. Por esta razão, a finalidade dessa nossa quarta aula é compreender como o contexto econômico influenciava a vida cotidiana, os ensinos de Jesus e as cartas apostólicas. Entrando diretamente na aula, nosso primeiro ponto tem a ver com o contexto econômico geral. Para que a gente entenda esse contexto econômico geral, três coisas são necessárias. Primeira, precisamos entender a estrutura do Império Romano à luz dessa economia. Segundo, precisamos diferenciar áreas urbanas e áreas rurais. E por último, precisamos destacar as desigualdades sociais. Em relação à estrutura econômica, o Império Romano do primeiro século possuía uma estrutura relativamente organizada e integrada. James Packer diz que a moeda era padronizada e centralizada pelo Estado, com destaque para o denário de prata e o sestércio de bronze, que circulavam em todo o império e facilitavam as transações comerciais. Essa uniformidade monetária permitia não apenas o comércio interno, mas também a arrecadação de impostos de forma mais eficiente, garantindo estabilidade e confiança nas trocas econômicas. Os impostos, eles constituíam a principal fonte de receita do Império Romano. E esses impostos eram aplicados sobre terras, colheitas, comércio e até pessoas. E essa cobrança era frequentemente realizada por coletores privados, os chamados publicanos, que tinham uma má fama devido a práticas de extorsão e abuso. Essa carga tributária pesava especialmente sobre camponeses, pequenos produtores, enquanto que as elites, elas sempre encontravam maneiras de aliviar essas obrigações tributárias. Nada diferente de hoje. Esses tributos, eles não apenas financiavam o exército, as obras públicas, mas também mantinham o sistema de privilégios e hierarquias sociais característicos do Império Romano. A base da economia estava na agricultura, com grandes latifúndios explorados por escravos e pequenos campos familiares que sustentavam a população. A produção girava em torno do trigo, girava em torno da vinha, da oliveira, mas também incluía legumes, frutas e criação de animais. Além da agricultura, nós tínhamos o comércio, e nesta época o comércio florescia graças à rede de estradas e rotas marítimas. Essas rotas ligavam diferentes regiões do império, movimentando grãos, vinho, azeite, cerâmica e outros produtos. Complementando esse cenário econômico, nós tínhamos a indústria artesanal, e essa indústria desempenhava um papel essencial com oficinas de cerâmica, metalurgia, tecidos, vidro, que abastecia essa indústria tanto o comércio local quanto o mercado internacional, mostrando que a economia romana combinava tanto tradição agrícola como também atividades comerciais e industriais em expansão. Explicada essa estrutura econômica do Império Romano, nós precisamos diferenciar áreas urbanas e áreas rurais. Sobre esse assunto, White Jr. diz que as áreas urbanas do Império Romano do primeiro século eram centros de administração, comércio e cultura, caracterizadas por intensa movimentação econômica. Cidades como Roma,
Antioquia, Alexandria e Éfeso abrigavam grandes mercados, portos movimentados e oficinas artesanais que produziam para o consumo local e exportação. Por sua vez, Mério Tenen, ele afirma que nessas regiões a circulação de moedas era frequente, facilitando transações comerciais e financeiras. Os portos tinham papel estratégico, conectando o Mediterrâneo por meio de rotas marítimas que transportavam grãos, vinho, azeite e outros produtos essenciais, garantindo o abastecimento das populações urbanas. Já as zonas rurais dependiam quase exclusivamente da agricultura, sendo o campo o verdadeiro sustentáculo da economia romana. A maior parte da população vivia em vilas, em pequenos povoados, em terras, em propriedades familiares, cultivando trigo, cultivando a cevada, uvas, azeitonas, muitas vezes apenas para a subsistência. Contudo, também havia os latifúndios, que eram grandes propriedades pertencentes à aristocracia, enquanto os camponeses possuíam terras pequenas, propriedades pequenas. A elite que vivia em Roma era quem possuía grandes propriedades. E aí, nessas grandes propriedades, cujos donos eram os nobres, o trabalho escravo era intensamente explorado. E por esta razão, essas terras produziam em larga escala para abastecer as cidades e o comércio. David Harley, ele diz que essa dualidade entre pequenas propriedades e grandes latifúndios criava um contraste social marcante e contribuía para uma desigualdade econômica gravíssima. Então, enquanto as cidades eram marcadas pela diversidade de atividades econômicas, pelo comércio internacional e pela vida pública intensa, o campo mantinha-se mais tradicional e ligado ao ciclo agrícola. Todavia, essa interdependência era inevitável. Inevitável porque as áreas urbanas dependiam das zonas rurais para o fornecimento de alimentos, enquanto os camponeses necessitavam dos mercados públicos da área urbana para vender alguma coisa que sobrava e assim adquirir produtos manufaturados. Essa relação entre cidade e campo, zona rural e zona urbana, formava a base da estrutura econômica do Império Romano, revelando tanto a sua força de integração quanto as tensões sociais que marcavam esse primeiro século. Para compreender o contexto econômico geral do Novo Testamento, além de explicar a estrutura econômica e diferenciar essas áreas urbanas e rurais, nós necessitamos destacar essas desigualdades sociais. William Nix, ele afirma que o Império Romano do primeiro século era profundamente marcado por desigualdades sociais. No topo da pirâmide, diz ele, encontrava-se a elite rica, composta por senadores, cavaleiros, grandes proprietários de terras e comerciantes influentes. Esta classe vivia em luxo, vivia em ostentação. Ela possuía vários e vastos latifúndios explorados por escravos. Essa casta acumulava riqueza por meio do comércio e da cobrança de tributos. Além da riqueza material, essa elite detinha prestígio político, influência social, sendo ela a principal beneficiária das estruturas econômicas e jurídicas do Império. Em contraste, a maioria da população era composta por pobres urbanos, camponeses,
trabalhadores livres que viviam em condições altamente precárias. Muitos camponeses lutavam para sobreviver em pequenas propriedades, sujeitos a impostos pesadíssimos, a crises de colheita. Nas cidades, a plebe vivia em moradias apertadas, dependendo de trabalhos ocasionais, dos benefícios oferecidos pelo Estado, como o pão distribuído em Roma. Embora livres, esses grupos, os pobres, pequenos camponeses, tinham pouca mobilidade social e, frequentemente, eles viviam à margem do conforto, à margem da segurança que a elite desfrutava. Ainda mais abaixo, na escala social, estavam os escravos. E esses escravos representavam uma grande parte da força de trabalho do império. Esses escravos eram considerados propriedades dos seus senhores. Eles não possuíam nenhum tipo de direito, podiam ser vendidos, castigados, usados como objetos sexuais e até mortos por qualquer motivo. Dependendo da habilidade, esses escravos eram utilizados em tarefas domésticas, agrícolas, industriais e até em cargos administrativos. Muitos desses escravos eram gregos, gregos com uma cultura elevadíssima, e por esta razão, esses escravos eram professores dos filhos dos seus senhores. Essa estrutura social revelava um sistema extremamente desigual. Desigual porque, enquanto a riqueza e o poder estavam concentrados nas mãos de poucos, a maioria vivia em pobreza extrema, em servidão, sustentando a grandeza de Roma. Segundo Mário Tenen, a economia do primeiro século girava em torno da agricultura, do comércio e da mão de obra escrava, sustentando um sistema marcado por grandes desigualdades sociais. As elites concentravam a maior parte da riqueza, controlando latifúndios, comércio de longa distância e arrecadação de impostos, enquanto a maioria da população vivia de pequenos cultivos ou trabalhos urbanos precários. Já os escravos representavam a base da produção, privados de liberdade e explorados como peças fundamentais para a manutenção do império. Essa realidade revela uma economia dependente do trabalho humano intensivo, sem garantias sociais, onde o luxo de poucos contrastava com a pobreza da maioria. Nos dias de hoje, embora a economia mundial seja muito mais complexa e tecnologicamente avançada, algumas semelhanças permanecem. Assim como no primeiro século, ainda hoje, a riqueza se concentra nas mãos de uma minoria, enquanto uma grande parte da população enfrenta desigualdade social e dificuldade para sobreviver. Então, a diferença entre o primeiro século e hoje está nos meios. Em vez do trabalho escravo, hoje nós temos formas modernas de exploração, como condições precárias de trabalho em fábricas, informalidade e exclusão de sistema de proteção social. Ao mesmo tempo, o comércio global e a circulação de moedas e capitais lembram, em escala maior e mais sofisticada, o dinamismo econômico que já existia no Império Romano, mostrando que, apesar do progresso, certos padrões de desigualdade social persistem na história. Isso é lamentável. Como segundo ponto dessa nossa aula sobre o mundo econômico do Novo Testamento, vamos conversar um pouco sobre agricultura e produção rural. William Coleman
afirma que a agricultura do primeiro século era a base da economia e da sobrevivência da maioria da população, tanto no Império Romano quanto na terra de Israel. A grande maioria das pessoas vivia no campo, cultivando a terra para garantir o sustento familiar e, ao mesmo tempo, fornecer produtos para o mercado local e para as cidades em crescimento. O trigo, a cevada, a oliveira e a videira estavam entre as principais culturas, servindo como alimentos essenciais e também como produtos de comércio. Além disso, frutas, legumes e ervas eram cultivados em pequena escala, complementando a dieta cotidiana. No primeiro século, o trigo era a principal base alimentar do Império Romano. E esse trigo ele era utilizado para a produção de pão, o alimento essencial tanto para ricos quanto para pobres. A cidade de Roma, por exemplo, dependia fortemente do fornecimento de trigo das províncias como do Egito e a Cilícia, para sustentar a sua enorme população. Além de alimento básico, o trigo tinha também uma importância política importantíssima, já que o Estado distribuía grãos à plebe como uma forma de controle social, garantindo a sobrevivência das massas urbanas. Além do trigo, nós tínhamos a cevada. E esta cevada, ela era um outro cereal relevante, embora considerada de qualidade inferior em comparação ao trigo. A cevada era usada principalmente para alimentar animais. Todavia, em tempos de crise, de escassez, essa cevada também servia como dieta para os mais pobres. Além disso, essa cevada, em algumas partes do Império Romano, tinha um papel muito importante na preparação de papas e bebidas fermentadas. A produção da cevada exigia menos cuidados que o trigo, o que tornava uma boa opção, uma opção viável para agricultores pobres, com pouco recurso e com terras menos férteis. Além do trigo, além da cevada, nós tínhamos a oliveira e a videira, e elas representavam uma cultura de grande valor econômico e cultural. O azeite de oliva era indispensável, não apenas para alimento, mas também para iluminação, higiene, rituais religiosos, tornando-se um produto de amplo comércio. As vinhas, por sua vez, eram cultivadas para a produção de vinho, que era a bebida central no convívio social, nos banquetes e até em cerimônias religiosas. Tanto o azeite quanto o vinho movimentavam intensas rotas comerciais, conectando as zonas rurais produtoras aos centros urbanos, mostrando que a agricultura não só sustentava a sobrevivência, mas também alimentava o dinamismo econômico e cultural do mundo romano. Com respeito ao sistema de propriedade do primeiro século, esse sistema no Império Romano apresentava uma forte divisão entre pequenos agricultores e grandes proprietários de terra. Muitos camponeses cultivavam pequenas parcelas, geralmente herdadas de suas famílias, e dessas pequenas parcelas de terras, eles tiravam o sustento básico, produzindo trigo, cevada, legumes e algumas frutas. Contudo, esses pequenos agricultores viviam sob opressão intensa, impostos pesados, dívidas, más colheitas. Isso frequentemente levava à perda da terra e aí empurrava esse pessoal pobre para o êxodo em direção às cidades. Perdia a terra na área rural, não tinha o que fazer, migrava para a área urbana e ali sofriam terrivelmente.
Em contraste com este povo pobre, os grandes latifúndios pertenciam à elite romana, que viviam na capital do império, geralmente. E esse povo acumulava vastas extensões de terra. Essas propriedades não tinham apenas uma função produtiva, mas também social, mas também política, já que o domínio sobre a terra era sinal de poder, era sinal de popularidade, prestígio político. Os latifúndios produziam em larga escala, sobretudo azeite, vinho, cereais, destinados tanto ao consumo interno quanto ao comércio internacional. O agricultor pobre, ele não participava desse comércio internacional. O comércio internacional pertencia à elite, aos grandes latifúndios. A concentração de terras nas mãos de poucos ampliava ainda mais essas desigualdades sociais e fragilizava a posição dos pequenos agricultores. A base do funcionamento dos latifúndios era a exploração de escravos. E essa exploração representava a principal força de trabalho. Esses escravos, capturados em guerras, comprados em mercados, realizavam as tarefas mais pesadas, desde o cultivo até a colheita, além de trabalho doméstico e artesanais. Segundo White Jr., essa dependência do trabalho escravo permitia à elite manter altas taxas de produção e enriquecer, mas também criava tensões sociais e uma economia baseada na exploração humana. Dessa forma, diz White Jr., o sistema de propriedade do primeiro século refletia uma estrutura profundamente desigual, sustentada pela opressão dos mais pobres e pela utilização massiva de mão de obra escrava. Essa desigualdade no campo contribuiu para tensões sociais e para a dependência cada vez maior da população urbana em relação ao fornecimento de alimentos. A população rural que migrava para a área urbana dependia do assistencialismo do Estado e assim ficavam escravas do Estado. Na terra de Israel, a agricultura tinha características mais familiares, mais comunitárias, embora também houvessem propriedades sob o controle da elite local. Entre os judeus, a terra era considerada herança sagrada. Era dada por Deus, o que fazia do cultivo agrícola não apenas uma atividade econômica, mas também uma prática ligada à identidade religiosa, à identidade cultural. A videira, a figueira, a oliveira, mencionadas com frequência nos textos bíblicos, eram símbolos espirituais, econômicos, demonstrando como a vida agrícola se entrelaçava com a fé, com as tradições judaicas. De acordo com Leon Morris, os métodos agrícolas do primeiro século eram simples, baseados em técnicas tradicionais de arado com bois, irrigação limitada e dependência das chuvas sazonais. As colheitas estavam sujeitas a pragas, secas e impostos exigidos pelas autoridades locais e pelo império, o que tornava a vida rural extremamente difícil e incerta. Ainda assim, a agricultura era vista como o pilar da vida social e econômica, sustentando não apenas o cotidiano das famílias. Essa agricultura, ela também funcionava ou fazia funcionar o comércio, fazia funcionar a política e até mesmo a religião.
já que muitos ritos estavam ligados ao ciclo agrícola e às colheitas. James Packer afirma que, a julgar pelas ruínas das cidades existentes ainda hoje, os territórios do litoral eram mais férteis do que o são hoje. Na Itália, havia latifúndios que os proprietários arrecadavam a lavradores ou a caseiros, em que se podiam cultivar todas as espécies de frutas ou cereais. O imperador Augusto, diz ele, estabeleceu um plano governamental de irrigação, os quais alcançou todo o império. Vale a pena pontuar que a agricultura do primeiro século estava profundamente ligada à vida social, à vida religiosa das comunidades. Entre os judeus, as colheitas de trigo, cevada, vinho e azeite não eram apenas atividades econômicas, mas, acima de tudo, eram momentos de celebração coletiva. As festas da colheita, a festa das semanas ou Pentecostes, a festa das primícias, demonstravam como que a agricultura era vista como bênção divina, motivo de gratidão, ocasião de comunhão social. Esses eventos reforçavam os laços comunitários, a identidade cultural, unindo o povo em torno da terra e dos seus frutos. William Lazor vai dizer que outro aspecto bastante importante entre os judeus era a prática dos dízimos, das ofertas. No contexto judaico, uma parte da produção agrícola era consagrada ao Senhor e entregue aos levitas e sacerdotes, evidenciando como a vida agrícola estava integrada à religiosidade. Essa prática mantinha o culto e a organização social ligados diretamente à terra e à produção, de modo que o trabalho agrícola não era visto apenas como sobrevivência, mas também como expressão de fé, culto, adoração, fidelidade a Deus e obediência. Além disso, a agricultura estava fortemente vinculada aos tributos exigidos pelo Império Romano e pelas elites locais. Eram 2 impostos. A pessoa pagava da terra imposto a Roma e, além de pagar esse imposto a Roma, também pagava imposto às autoridades locais. Camponeses e pequenos agricultores eram obrigados a entregar parte significativa da sua colheita como forma de pagamento de impostos, o que muitas vezes os colocava em situação de grave aperto financeiro. Enquanto os grandes latifundiários conseguiam lucrar e negociar suas produções no comércio, os pequenos produtores sofriam com a exploração fiscal. Então, em resumo, nós podemos afirmar que a agricultura do primeiro século não apenas alimentava a população, mas também determinava o ritmo das festas, sustentava a vida religiosa e, ao mesmo tempo, revelava as desigualdades sociais por meio da cobrança dos tributos. Vamos ao terceiro ponto da nossa aula sobre o mundo econômico do Novo Testamento. E aí, como terceiro ponto, vamos falar um pouco sobre o comércio e a indústria. No primeiro século, o artesanato ocupava lugar essencial na economia e na vida cotidiana. E o artesanato era a principal forma de produção local fora da agricultura. Nas cidades e vilas, pequenos artesãos trabalhavam em oficinas familiares ou mercados públicos, fabricando utensílios de cerâmica, ferramentas de metal, tecido, couro, objetos de madeira. E aí esses produtos eram fundamentais para a subsistência das comunidades.
atendendo tanto às necessidades domésticas quanto às demandas do mercado regional, do comércio regional. O trabalho artesanal, em grande parte manual, exigia habilidade transmitida de geração em geração, e esses artesãos gozavam de certo prestígio dentro das suas comunidades, apesar de não pertencerem às elites. Essa produção local também era marcada pela especialização de determinadas regiões, e elas se destacavam por produtos específicos. Por exemplo, algumas cidades eram conhecidas pela cerâmica fina, outras pela produção de tecidos ou vidros, como a cidade de Sidom, célebre na produção de vidros. Esses centros artesanais abasteciam não apenas seus habitantes, mas também mercados distantes, demonstrando como o artesanato estava inserido em redes comerciais mais amplas. Mesmo com a presença de grandes oficinas, a maioria da produção continuava em pequena escala, o que fortalecia o comércio local, fortalecia o vínculo entre produtores e consumidores. Além da sua função econômica, o artesanato tinha uma grande importância social e cultural. Segundo James Packer, muitos objetos produzidos eram usados em contextos religiosos, como vasos, altares domésticos e ornamentos, ligando o trabalho manual à vida espiritual da época. Ao mesmo tempo, a produção artesanal era um campo de trabalho para homens livres, mulheres e até escravos, refletindo a diversidade social do primeiro século. Assim, o artesanato e a produção local do primeiro século não apenas sustentava o cotidiano, mas também revelavam a criatividade, a organização comunitária e a integração entre economia, cultura e religião no mundo antigo. O comércio interno do primeiro século era muito dinâmico, sustentado por mercados urbanos que funcionavam como pontos centrais de abastecimento. Nas cidades, feiras e praças se reuniam produtores locais, artesãos, comerciantes que ofereciam desde grãos e azeite até tecidos, cerâmicas e objetos de uso cotidiano. Esses espaços não eram apenas econômicos, mas também sociais, servindo de encontro para diferentes camadas da população. White Jr., ele diz que a circulação monetária com moedas padronizadas pelo Império Romano facilitava as transações e dava maior estabilidade ao comércio interno, garantindo o abastecimento das áreas urbanas cada vez mais populosas. Os portos, eles desempenhavam um papel estratégico nesse comércio, tanto interno quanto internacional. Cidades costeiras como Cesareia, Corinto, Éfeso e Alexandria eram verdadeiros polos de distribuição, recebendo mercadorias do interior e exportando produtos para diferentes regiões. O trigo do Egito, o azeite da Espanha, o vinho da Itália e o vidro da Cilícia eram apenas alguns dos bens que circulavam por esses centros portuários. Além do aspecto econômico, esses portos eram locais de intenso contato cultural, onde línguas, costumes, tradições se misturavam, e aí fortalecia a diversidade do mundo romano. Coleman afirma que as rotas comerciais do Mediterrâneo eram a espinha dorsal do comércio internacional do primeiro século. O mar, chamado de Mare Nostrum pelos romanos,
ligava as principais províncias do império, permitindo uma circulação rápida de mercadorias e também de pessoas. Rotas terrestres sustentadas pela famosa rede de estradas romanas completavam esse sistema, garantindo que produtos chegassem também às regiões mais distantes. Essa integração econômica promovida pelo comércio não apenas sustentava a vida urbana, mas também consolidava a unidade política e cultural do Império Romano, fazendo do Mediterrâneo um verdadeiro centro do mundo antigo. É totalmente importante pontuar que no primeiro século o comércio e a indústria artesanal desempenharam um papel crucial na economia do Império, indo além da sobrevivência agrícola e ampliando as possibilidades de circulação de riqueza. Oficinas de cerâmica, metalurgia, tecidos, couro e vidro abasteciam tanto o consumo local quanto as demandas religiosas e interprovinciais. Produtos como o azeite da Espanha, o vinho da Gália, o vidro da Síria e o trigo do Egito tornaram-se fundamentais para a economia imperial, mostrando como cada província contribuía de maneira específica para o todo. Essa diversidade produtiva, ela fortalecia não apenas a economia local, ela também fornecia coesão do império como um sistema integrado. A circulação de mercadorias dentro e fora das províncias permitia que a riqueza fluísse por diferentes regiões, promovendo o crescimento de mercados urbanos, promovendo a valorização de cidades portuárias e comerciais. Grandes centros como Antioquia, Corinto, Cesareia e Alexandria tornaram-se polos de distribuição de bens, conectando produtos e consumidores. Esse dinamismo econômico favorecia a mobilidade social de alguns grupos de comerciantes, de artesãos, embora as desigualdades estruturais permanecessem cada vez maiores. O comércio, ele ainda permitia o recolhimento de impostos, tarifas, garantindo ao Estado recursos para manter o exército, estradas, obras públicas. Além desse aspecto econômico, o comércio e a indústria do primeiro século tiveram um profundo impacto cultural. A circulação de bens trazia consigo ideias, técnicas, estilos de vida que uniam diferentes povos sob a influência romana. Nas rotas marítimas e terrestres, mercadorias viajavam junto com línguas, com religiões, costumes, tradições, e aí criava um ambiente integrado de culturas sem precedentes. Desta maneira, o comércio, a indústria, não apenas sustentava a economia das províncias, mas também esse comércio ele reforçava a identidade plural do império, transformando o Mediterrâneo em um espaço de trocas materiais, culturais e religiosas constantes. Como quarto ponto dessa nossa aula sobre o mundo econômico do Novo Testamento, vamos falar um pouco sobre moedas, finanças e tributação. No primeiro século, o sistema monetário do Império Romano era relativamente organizado e ele desempenhava um papel central na economia. As moedas principais eram 4. Primeira, o denário, feito de prata, que era amplamente usado em transações de maior valor
especialmente para o pagamento de soldados e grandes compras. Depois tínhamos o sestércio, feito de bronze ou latão. Ele era utilizado para o comércio cotidiano e pagamentos intermediários. Depois tínhamos o ás, feito de bronze, destinado a pequenas compras e trocos. E por último, nós tínhamos o áureo, moedas de ouro, usadas principalmente para grandes transações, reservas de riqueza e pagamentos a oficiais importantes. Cada moeda possuía um determinado peso, possuía teor de metal controlados rigorosamente pelo Estado. E essa fiscalização do Estado garantia confiança no seu valor. E além de confiança no valor, promovia estabilidade na economia do império. Além da sua função econômica, essas moedas tinham um papel político e propagandístico. Segundo Mário Tenney, as faces das moedas exibiam frequentemente o retrato do imperador em exercício, acompanhadas de inscrições que exaltavam suas conquistas, virtudes e legitimidade. Por meio dessas moedas, a imagem do imperador circulava por todo o império, reforçando a autoridade central e a unidade do território. Desta forma, as moedas do Império Romano eram não apenas instrumentos de troca, mas também símbolos de poder, instrumentos de propaganda política e veículos de comunicação entre o Estado e a população. O sistema monetário também refletia a interdependência entre economia, sociedade e administração do império. A estabilidade e confiabilidade das moedas eram essenciais para garantir confiança nas transações comerciais, desde os mercados urbanos até o comércio interprovincial. Além disso, o controle estatal sobre a cunhagem permitia regular a oferta de moedas, a arrecadação de tributos e assegurar o financiamento de obras públicas, exércitos e outras funções do governo, mostrando assim como essas moedas eram fundamentais para a sustentação do poder econômico e político do Império Romano. Vale a pena ressaltar que muitas das cidades do Império Romano, elas tinham o direito de cunhar a sua própria moeda. E as moedas das nações conquistadas não eram retiradas de circulação. De sorte que essas moedas eram usadas e havia várias qualidades de dinheiro correspondentes dentro do Império Romano. E aí os cambistas, eles faziam um trabalho excelente, um negócio excepcional com os viajantes, como mostra o episódio da purificação do templo por Jesus. Quanto à tributação, David Halley afirma que, no primeiro século, a tributação romana era um dos pilares econômicos do império. E essa tributação garantia recursos para manter o exército, financiar obras públicas e sustentar a administração imperial. Os impostos incidiam sobre a terra, a produção agrícola, o comércio e, em algumas regiões, sobre pessoas e patrimônios específicos. Esse sistema de tributação permitia ao império consolidar seu controle sobre vastos territórios, mas, ao mesmo tempo, criava um fardo muito pesado sobre a população local, especialmente camponeses e pequenos agricultores, que muitas vezes dependiam de suas colheitas apenas para a sobrevivência.
A cobrança de tributos era frequentemente realizada por publicanos, já falamos isso. E esses publicanos eram agentes privados, contratados pelo Estado. E eles tinham autonomia para arrecadar, e em muitos casos se aproveitavam da população. Esses coletores eram conhecidos por abusos, extorsões, cobrando mais do que o estipulado, e aí eles enriqueciam às custas dos contribuintes. Como resultado, os impostos romanos geravam 3 tipos de comportamentos altamente negativos. Primeiro, promovia tensão social. Segundo, descontentamento popular intenso. Terceiro, resistência em diversas províncias. Para a população pobre, esses tributos significavam não apenas perda de parte da sua produção, mas também dependência, vulnerabilidade frente ao poder imperial. No primeiro século, a tributação fazia parte da vida cotidiana. E essa tributação refletia tanto a organização econômica do império, quanto a práticas religiosas locais. Os impostos a César eram cobrados pelo Estado romano e abrangia terras, produção agrícola, comércio, pessoas, enquanto os dízimos, eles eram uma obrigação religiosa para os judeus. E esses dízimos eram destinados à manutenção do templo, aos sacerdotes e levitas. Embora diferente em natureza, um civil e outro religioso, ambos implicavam em entrega de recursos e reforçavam a ideia de responsabilidade, fidelidade perante autoridades superiores, seja o Estado ou o sacerdote. Para muitos, equilibrar essas obrigações era um desafio, especialmente para os pequenos agricultores e comerciantes. Eles precisavam garantir sustento próprio, tributo ao governo e ofertas religiosas. Essa realidade econômica e social, ela serviu de contexto para diversos ensinamentos de Jesus sobre riqueza e justiça. Em parábolas como a dos talentos, a parábola do fariseu, do publicano, os recursos materiais e a forma como esses recursos eram administrados, eles refletem valores éticos, espirituais, comunitários. O Evangelho, irmão, ao lidar com questões de riqueza, dízimos, impostos, ele confronta a ganância, a injustiça, a superficialidade das práticas sociais e, ao mesmo tempo, ele promove princípios de generosidade, responsabilidade e fidelidade. Dessa forma, a tributação, os dízimos, não eram apenas assuntos econômicos, mas também veículos de reflexão moral e espiritual na sociedade do primeiro século. No quinto e último ponto desta nossa aula, penúltimo ponto, na verdade, nós vamos falar um pouco sobre transportes e viagens. Penúltimo ponto. No primeiro século, os transportes e viagens eram fundamentais para a integração do vasto Império Romano. Embora bastante distintos dos padrões modernos, eles eram altamente importantes e eficientes. Estradas bem construídas, como a famosa Via Ápia, conectavam cidades, portos, fronteiras, permitindo deslocamentos relativamente rápidos e seguros para a época. Essas estradas facilitavam o movimento de exércitos, mercadorias, autoridades, consolidando o controle do Império Romano sobre territórios distantes
e garantindo a circulação de produtos agrícolas, artesanais e importados. O transporte terrestre era predominantemente feito por animais de carga, como cavalos, mulas e bois, e por veículos de rodas, incluindo carroças e carros de pequeno porte. Esses viajantes de classe alta, eles podiam utilizar carruagens particulares, ou então eles podiam contratar serviços de transporte. E esses serviços, eles eram oferecidos em certas rotas, enquanto que a população comum viajavam a pé, caminhavam grandes distâncias ou utilizavam animais de carga. F.F. Bruce, ele afirma que para mercadorias eram utilizados bois ou carroças grandes, muitas vezes sobre estradas pavimentadas ou adaptadas para suportar o peso de cargas pesadas, mostrando a importância da logística para a economia do império. O transporte aquático era ainda mais relevante em termos de eficiência e custo, especialmente para longas distâncias. Navios à vela e remos navegavam pelo Mediterrâneo, rios e canais, transportando grãos, vinho, azeite, cerâmica e outros produtos comerciais. Portos como Alexandria, Pireu e Cesareia eram pontos estratégicos de comércio, onde mercadorias eram armazenadas, transportadas e redistribuídas. Viagens marítimas, embora mais rápidas que as terrestres, dependiam das condições climáticas. E essas viagens podiam ser altamente arriscadas devido a tempestades, pirataria ou limitações técnicas das embarcações. Portanto, viajar no primeiro século exigia, primeiro, planejamento, segundo, muita resistência. A história vai dizer que ao longo dessas estradas havia hospedagens, estações de repouso, mas essas estações eram totalmente simples e precárias. Viagens longas, diz a história, podiam levar semanas ou meses, e aí exigia suprimentos, exigia guias e proteção contra bandidos. Quando a gente está lendo o Novo Testamento, e aí a gente lê que alguém, ele desceu de Jerusalém para Jericó, e a estrada que ligava Jerusalém a Jericó era conhecida como a Estrada da Morte por causa dos bandidos. Então, viajar no primeiro século era altamente perigoso. Todavia, apesar das dificuldades, o sistema de transporte e viagens do período demonstravam grande organização, uma eficiência relativa, sendo crucial para o comércio e a administração, a propagação cultural e religiosa e para a coesão política do império. Apesar das dificuldades, essas estradas eram indispensáveis. David Harley, ele afirma que o domínio de Roma sobre as províncias era grandemente facilitado pelo seu excelente sistema de estradas, que até a era recente do automóvel era o melhor que o mundo tinha jamais conhecido. Os romanos, segundo Harley, construíram as suas estradas tão perfeitas quanto possíveis, fazendo cortes através dos montes e usando viadutos para transpor vales e rios. As estradas romanas tinham, por vezes, uma largura superior a 7 metros e eram lisas e altamente duráveis. Algumas delas ainda hoje são usadas. Vamos para o nosso último ponto
quarta aula sobre o mundo econômico do Novo Testamento. Nós vamos falar sobre o impacto econômico nas pessoas e na mensagem cristã. Irmão, a economia do primeiro século tinha impacto direto na vida das pessoas, moldando suas condições de sobrevivência, suas relações sociais, suas perspectivas espirituais. A população comum, composta por camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos, vivia sob pressão de tributos pesadíssimos, desigualdades sociais, escassez de recursos. Ao mesmo tempo, a riqueza concentrada nas mãos da elite e a exploração de escravos evidenciavam um sistema econômico marcado por privilégios, injustiças. Esse contexto tornava os ensinamentos sobre justiça, generosidade, amor, graça, misericórdia, equidade, não apenas relevantes, mas urgentes para a vida cotidiana das comunidades. Os ensinamentos de Jesus sobre riqueza e generosidade confrontavam diretamente a lógica dessa sociedade do primeiro século. Esses ensinamentos enfatizavam que a verdadeira segurança não vinha da acumulação de bens. A segurança real era produto da fidelidade a Deus, do cuidado com o próximo. Parábolas como as do talento, do rico insensato, do bom samaritano, ensinavam que a riqueza deveria ser usada de forma responsável para ajudar os necessitados, promover justiça social, em contraste com a avareza, o egoísmo comuns naquela época. Esses ensinamentos pregados, ensinados por Jesus, eles desafiavam os valores culturais, econômicos predominantes. E esses ensinamentos, eles incentivavam uma visão de riqueza como instrumento de culto, a riqueza como uma arma, uma ferramenta a serviço do próximo, a serviço da solidariedade. A comunidade cristã primitiva refletiu esses princípios ensinados por Jesus em sua prática coletiva. Você está lendo Atos e você vai ver que relatos em Atos vai mostrar que os discípulos de Jesus, eles compartilhavam seus bens, vendendo propriedades, distribuindo recursos entre os necessitados, garantindo que ninguém passasse necessidade. Ninguém poderia viver miseravelmente. Essa prática, ela não apenas promovia o apoio material e social, mas também fortalecia a unidade e a identidade espiritual da comunidade. A partilha de bens, ela funcionava como contraponto à desigualdade econômica externa. E aí ela oferecia um exemplo concreto de justiça e generosidade baseada na fé. Então, dessa maneira, a economia do primeiro século não era apenas um pano de fundo para a mensagem cristã, mas um elemento central que a moldava e a contextualizava. O Evangelho, ao tratar da riqueza, dos impostos, da generosidade, da solidariedade, confrontava diretamente as estruturas de exploração e privilégios muito comum, muito presente no Império Romano. Ao mesmo tempo, oferecia alternativas de vida comunitária, justiça social e cuidado mútuo, mostrando que a fé cristã ela tinha implicações práticas e transformadoras na esfera econômica e social, não apenas na dimensão espiritual. Falando sobre essa partilha de bens na igreja primitiva, o pastor Jonas Madureira, ele afirmou que
a igreja de Atos não era comunista, era uma igreja solidária. Essa afirmação, irmão, reflete uma compreensão muito importante sobre a vida comunitária dos cristãos primitivos. Por quê? Porque a partilha de bens era voluntária. Ela era motivada pelo amor ao próximo e não por uma imposição estatal, ideológica, como ocorre em sistemas comunistas. Cada indivíduo mantinha sua propriedade, mantinha sua liberdade de decisão e ele oferecia o que podia. Ele ofertava o que desejava de acordo com as suas condições, de acordo com as suas convicções. Não havia imposição. Essa solidariedade prática tinha como objetivo atender às necessidades da comunidade, promover a unidade entre os irmãos, sem abolir a propriedade privada, sem nivelar artificialmente a riqueza. Era um gesto de generosidade, era um gesto de amor, de graça, de misericórdia, de responsabilidade mútua. E esse gesto era fundamentado nos valores éticos e espirituais do Evangelho, mostrando que a fé cristã, ela não se limita à dimensão espiritual, ela deve guiar nossas ações. E essas ações devem ser concretas no cuidado social. Então, a igreja primitiva, ela servia como modelo de compaixão, modelo de apoio mútuo, demonstrando que a justiça social, ela tem que ser exercida sem recorrer a uma coerção ou a uma uniformização econômica. A gente vai concluir esta aula sobre o mundo econômico do Novo Testamento afirmando que a economia, ela molda relações sociais em todos os tempos, relações políticas, religiosas, e aí o Evangelho aparece para confrontar todo sistema de injustiça. Na aula de hoje, aprendemos que a sociedade da época do Novo Testamento era profundamente marcada por extrema desigualdade social. A riqueza concentrava-se nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população, composta por camponeses, artesãos, pequenos produtores e escravos, essa população vivia em condições de precariedade, dependência do Estado, tributos pesados, exploração do trabalho, privilégios de uma elite criavam um ambiente de opressão econômica, opressão social. E aí, nesse cenário, nesse contexto, os ensinamentos de Jesus, centrados na justiça, na graça, no amor, na misericórdia, na generosidade, no cuidado com os necessitados, esses ensinamentos representavam uma crítica dura, direta às estruturas de poder, à lógica de acumulação de riqueza que beneficiava poucos em detrimento de muitos. Escute, irmão, o Evangelho não apenas apontava problemas, mas também oferecia soluções práticas, comunitárias. Jesus enfatizava o uso responsável da riqueza, a importância de compartilhar com os pobres, a valorização da solidariedade acima da avareza, acima da ostentação. Dessa forma, o Evangelho funcionava como força transformadora na sociedade do primeiro século. É importante a gente pontuar que o Evangelho não aboliu o sistema econômico. Ele ofereceu uma alternativa ética, espiritual, desafiando os valores culturais que legitimavam a exploração,
a concentração da riqueza, ao ensinar justiça social, generosidade, amor, graça, misericórdia, cuidado comunitário, o cristianismo primitivo apresentou um modelo de vida que confrontava diretamente a lógica injusta do Império Romano, mostrando que a fé tem implicações práticas e profundas no relacionamento econômico e social entre as pessoas. E aí, quando a gente faz uma aplicação de tudo isso que a gente acaba de ouvir, podemos afirmar que os princípios econômicos e sociais do Novo Testamento podem inspirar atitudes hoje ao enfatizar a solidariedade, a generosidade, a graça, o amor, a misericórdia e a justiça. Quando o Novo Testamento ensina que a riqueza deve ser usada para o bem comum, cuidando dos necessitados, apoiando os mais vulneráveis, isso deve nos motivar a compartilhar recursos e a combater desigualdades. A prática da partilha, o cuidado com o próximo, presente na igreja primitiva, devem incentivar formas de ajuda voluntária, ação social, atos de compaixão e graça, responsabilidade coletiva, sem necessidade de imposição ideológica, sem coerção. Além disso, os ensinamentos sobre ética econômica, honestidade nos negócios, valorização do trabalho presentes no Novo Testamento devem reforçar a importância de uma conduta justa, uma conduta íntegra em contextos profissionais e financeiros. Ao confrontar a ganância e a exploração, o Evangelho orienta atitudes que promovem a transparência, a equidade, a empatia, ajudando a construir relações sociais e econômicas mais humanas. Então, em resumo, os principais pontos que a gente pode destacar é que os princípios do Novo Testamento não apenas devem guiar a vida espiritual. Esses princípios, esses valores, eles fornecem parâmetros práticos para que a gente haja com justiça, com solidariedade, com responsabilidade nesse terrível mundo contemporâneo. Que o Senhor nos ajude a praticar o Evangelho, a viver o Evangelho. Eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida. Não esqueça de clicar em concluir a aula e responder o questionário. Na próxima aula, nós estaremos estudando sobre o mundo religioso do Novo Testamento. Até lá, grande abraço.